no Brasil, a gente tem uma mudança bem significativa nos últimos 30 anos, de que a gente vivia, né, a gente tinha como único recurso de saúde mental um modelo de exclusão da pessoa que tinha um sofrimento psíquico mais importante, uma pessoa que era tida aí pela sociedade como louco, né? Uma exclusão total dessa pessoa como a estratégia de lidar com esse problema, que eram os manicômios. Na década de 80, na segunda metade da década de 80, começa a se crescer uma discussão sobre os absurdos que acontecia lá dentro, sobre se de fato essa forma de cuidar das pessoas era um cuidado ou era simplesmente uma exclusão da sociedade, né? Se isso realmente surtia algum efeito para aquela pessoa. E se chegou à conclusão, né, e com muita influência aí também de outros países, de que aquilo não era um cuidado, né? Aquilo não fazia bem para a pessoa ficar trancado, não faz bem para ninguém, né? Para a saúde mental de ninguém. Eu acho que agora na pandemia a gente está vendo isso mais nitidamente do que antes, né? É muito difícil quando você está num momento de maior angústia, tá excluso, não ter uma rede de cuidado, não ter uma rede de afetos, né? Não ter com quem uma pessoa com quem você tem uma relação de afeto próximo, né? Você ter somente um trabalhador por perto, por mais que ele seja afetivo, né? Uma pessoa que vai bater o cartão no fim do dia, não é alguém com quem você consegue ter uma relação de outra ordem. E o ser humano precisa disso, né? O ser humano é um ser social e a gente precisa pensar num cuidado que, que considere isso, né? Que considere que as pessoas precisam de convivência, precisam de trabalho, precisam de sentido para a vida, né? E aí isso foi, ao longo dos últimos 30 anos, se ampliando para para várias noções de cuidado, né? Então, para começar, quando a gente fecha então o hospital psiquiátrico, a gente precisa considerar que o hospital psiquiátrico dava conta de toda a vida da pessoa, a pessoa morava ali, a pessoa vivia ali. Se você quer reinserir a pessoa na sociedade, não basta você pensar, por exemplo, num lugar de tratamento. Você precisa pensar em moradia, você precisa pensar em trabalho, você precisa pensar em sociabilidade, em educação, em formação. E tudo isso é, né, entendido como saúde mental. Então a gente cria uma rede de serviços para substituir o manicômio. Não é só um serviço. Né? O mais conhecido é o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que vai cuidar aí dessa parte de pensar atendimentos psicológicos, de terapia ocupacional, cuidados da enfermagem, prescrição medicamentosa, vai pensar a grupalidade, reinserção. Você vai ter centros de convivência que vai, de alguma forma, ajudar a pessoa a se inserir ali na comunidade, né? Você vai ter residências terapêuticas para aquelas pessoas que não têm família, não têm para onde voltar, né? Que é um modelo mais ou menos de uma república, né? A gente vai ter também o cuidado na atenção básica, porque essa pessoa não precisa só de cuidado em saúde mental, né? Então, a rede de urgência e emergência, a atenção básica, toda a rede de saúde, para quando essa pessoa tem um problema que não seja de ordem psíquica, precisa estar preparada para poder receber essa pessoa, né? É diferente você cuidar de uma perna quebrada de alguém que consegue expressar, por exemplo, a dor, onde dói, o que aconteceu com ele, de alguém que não consegue, de alguém que aquilo pode entrar, por exemplo, numa lógica delirante, né? Esse é um dos nossos desafios, né? A gente precisa que toda a rede acolha essas pessoas, que toda a sociedade, na verdade, estou falando de rede porque a gente está numa discussão de saúde, mas que toda a sociedade acolha essas pessoas, né? A gente precisa de fato reinserir socialmente e isso tem demonstrado resultados muito interessantes, né? A gente tem casos hoje, por exemplo, Campinas, que não tem hospital psiquiátrico já há bastante tempo. A gente tem um modelo de saúde mental em que você praticamente não vê usuários com uma gravidade tão importante quanto eu, infelizmente, já presenciei, por exemplo, em hospital psiquiátrico, né? As pessoas vão perdendo
a sua humanidade ao ficar trancada por tanto tempo, né? Para a gente que está aí com uma restrição de circulação há alguns meses, pense o que é você ficar completamente proibido de sair durante anos, né? É isso que viviam as pessoas nos hospitais psiquiátricos. E agora a gente tem tido um outro desafio, né, que é um aumento muito grande de voltar essa lógica de trancar como forma de tratamento, de excluir a pessoa do convívio social como forma de tratamento, no caso das drogas, né, que são as comunidades terapêuticas. A gente tem um relatório recente, realizado pelo Conselho Federal de Psicologia, em parceria com o Ministério Público Federal, e com o mecanismo extinto, infelizmente, por esse governo, né, o governo Bolsonaro extinguiu o mecanismo de combate à tortura. Esse era um dos equipamentos que ajudou a construir um relatório nacional que entrou em diversas comunidades terapêuticas e fez denúncias muito graves. Há um pouco, esse relatório já tem mais de um ano, né? Acho que cerca de 2 anos. Tem também um relatório dos hospitais psiquiátricos, que é super recente, que a pesquisa foi feita em 2017, que também aponta para o mesmo, assim, diversos tipos de violações de direitos humanos, né? E, bem, enfim, né, eu acho que é importante também dizer, para ir finalizando, que a saúde mental, para ela ser efetiva, né, para de fato a gente conseguir, no lugar do manicômio, no lugar da comunidade terapêutica, de fato dar um cuidado efetivo e não só excluir a pessoa. A gente não pode ser um serviço que troca o manicômio por uma medicação de alta dosagem, deixa a pessoa também isolada de um outro jeito, né, dentro da própria casa. Então a gente precisa, tem vários desafios, a gente sabe, né, é uma discussão bastante recente, que, por exemplo, o manicômio tem cor, então a gente precisa falar de racismo quando a gente fala de hospital psiquiátrico, quando a gente fala de comunidade terapêutica, quando a gente trata da luta antimanicomial, né? A gente sabe que mulheres sofrem violências diferentes de homens nesse tipo de espaço, né? A gente tem um índice muito maior, por exemplo, de mulheres tomando medicação psicotrópica no Brasil, especial benzodiazepínicos do que homens. A gente tem uma dependência muito grande. Isso é uma discussão que precisa ser feita, porque se fala da dependência de substâncias ilícitas, mas muito pouco se fala de substância lícita. E agora, recentemente, a gente está vivendo um período muito preocupante, que com essa pandemia a gente tem um aumento grande de desemprego, a gente tem um aumento grande de isolamento, então a gente tem, por exemplo, já um dado de aumento de 30% de suicídio no Brasil, um aumento significativo de adoecimento psíquico, de ansiedade, de depressão. Os nossos serviços vão estar mais lotados, já estão ficando, a procura já tem aumentado de pessoas que não procuravam antes os serviços de saúde mental. E a gente está num cenário político devastador, né, de que muito provavelmente a gente já viveu cortes e muito provavelmente vai viver novos cortes na saúde mental. Então é um período muito importante de pensar no que significa, né, para a nossa sociedade ter saúde mental, e pensar em como a gente consegue resistir a tudo isso e ter serviços que acolham as pessoas que vão sair dessa quarentena com bastante sofrimento, que previna, por exemplo, esse aumento de suicídios na sociedade. Agradeço novamente o convite, Conselho Municipal de Saúde, as rádios. Um grande abraço aí a todas e todos que puderam me escutar.